Você já imaginou o que aconteceria se Luffy decidisse se juntar à marinha? Será que ele conseguiria se adaptar a essa nova vida? E como isso afetaria seus antigos companheiros? Descubra agora nesse vídeo épico e surpreendente, cheio de reviravoltas e especulações. Nós sabemos que Luffy é um pirata, mas se ele decidisse mudar de lado e se juntar à organização que é responsável por capturar e prender os piratas em todo o mundo, vamos explorar todas as possibilidades juntos. E se você gostou desse tema, então não perca mais tempo e clique agora no botão de se inscrever para não perder nenhum conteúdo épico como esse. E se você for um inscrito raiz, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ficar por dentro das teorias mais incríveis sobre o universo de One Piece. Agora sim, comecemos. O que aconteceria se Luffy se tornasse um fuzileiro naval? Bem, há várias possibilidades a serem consideradas. Por exemplo, Luffy teria que abdicar de seu título de pirata e renunciar a seus objetivos como o rei dos piratas. Além disso, ele teria que se adaptar a uma nova estrutura de poder e a um conjunto diferente de regras e leis da marinha. Por outro lado, essa mudança também poderia permitir que Luffy se aproximasse de outros personagens da história que são membros da marinha, como seu avô, o Garp e Smoker. Além disso, a reputação de Luffy como herói dos mares poderia lhe dar uma perspectiva única dentro da organização militar e permitir que ele fizesse mudanças positivas dentro da marinha. Ele também poderia subir de um simples marinheiro para o cargo mais alto da marinha, como o almirante de frota. Mas aí vem a pergunta, o porquê Luffy decidiria se juntar aos fuzileiros navais? Bom, existem vários motivos possíveis. Uma das principais razões é que Luffy é atualmente um dos personagens mais poderosos e influentes do mundo dos piratas. Se ele decidisse se juntar à marinha, seria um grande golpe para seus antigos companheiros, bem para outras tripulações piratas, que perderia um de seus maiores rivais. Além disso, Luffy deixaria para trás seu objetivo de se tornar o rei dos piratas, o que afetaria diretamente seus planos e os de sua tripulação. Por outro lado, a entrada de Luffy na marinha poderia mudar a dinâmica dessa organização militar. Luffy é um personagem com uma visão única sobre a vida dos piratas e poderia trazer novas ideias e abordagens para a marinha, a tornando mais justa e menos corrupta. Além disso, Luffy é conhecido por sua lealdade e senso de justiça, o que poderia ajudá-lo a se destacar dentro da organização e alcançar uma posição de liderança. A entrada de Luffy na marinha teria consequências profundas e duradouras, tanto positivas quanto negativas. Mas como seria a adaptação de Luffy aos fuzileiros navais? Bom, é importante explorar como essa mudança ocorreria e quais seriam as implicações práticas para o personagem dentro da marinha. Para começar, seria necessário entender como o Luffy seria recebido na marinha. Dado seu histórico como pirata e suas ações contra a organização, é provável que ele fosse inicialmente visto com desconfiança e hostilidade por outros membros da marinha. No entanto, com o tempo, Luffy poderia provar sua lealdade e capacidade, mostrando seu compromisso com a justiça e ajudando a marinha em missões importantes. Uma das maiores mudanças para Luffy seria sua relação com sua tripulação, que teria que lidar com sua partida e sua nova lealdade à marinha. Além disso, ele teria que lidar com a disciplina e hierarquia militar da marinha, que são muito diferentes do estilo de vida livre e descontraído dos piratas. Outra questão importante seria como Luffy se encaixaria na estrutura da marinha. Se ele alcançasse um alto cargo, isso poderia significar uma mudança significativa na dinâmica interna da marinha, bem como a sua capacidade de influenciar o curso dos eventos no mundo de One Piece. Além dos pontos já mencionados, ao discutir o que aconteceria se Luffy se tornasse um fuzileiro naval, também poderíamos explorar as implicações disso no mundo de One Piece. Se Luffy se tornasse um fuzileiro naval, o sistema da justiça em One Piece provavelmente funcionaria de maneira diferente. Como sabemos, os fuzileiros navais têm a responsabilidade de manter a lei e a ordem em todo o mundo de One Piece, combatendo piratas e outras ameaças à paz. Se Luffy se juntasse a eles, ele teria que seguir as ordens de seus superiores e trabalhar em equipe com outros fuzileiros navais, o que poderia ser um desafio para sua personalidade individualista. Além disso, a decisão de Luffy de se tornar um fuzileiro naval poderia afetar sua reputação entre outros piratas. Alguns poderiam ver isso como uma traição à sua causa de se tornar o rei dos piratas, enquanto outros poderiam respeitá-lo por tentar lutar contra a pirataria de uma forma diferente. E como os outros piratas reagiriam a essa decisão de Luffy? Se Luffy decidisse se tornar um fuzileiro naval em One Piece, é provável que outros piratas reagissem de maneiras diferentes. Alguns poderiam ver isso como uma traição à causa dos piratas, já que Luffy teria que lutar contra seus antigos companheiros e capturá-los como criminosos. Outros poderiam respeitá-lo por tentar mudar a pirataria dentro
dentro do sistema e trabalhar para acabar com a ameaça dos piratas violentos. Porém, independente da relação dos outros piratas, a decisão de Luffy teria um impacto significativo em sua reputação no mundo de One Piece. Ele é um dos piratas mais poderosos e respeitados, então sua decisão poderia inspirar outros a seguir o mesmo caminho. Isso poderia levar a uma mudança na dinâmica entre os piratas e fuzileiros navais, com mais piratas optando por se juntar às forças da lei. Por outro lado, a decisão de Luffy de se juntar aos fuzileiros navais poderia colocá-lo em conflito com antigos aliados e amigos piratas, que agora teriam que vê-lo como um inimigo. Isso poderia levar a situações de tensão e conflito entre os personagens, adicionando uma nova dimensão de drama e intriga ao enredo de One Piece. Se Luffy decidisse ingressar na marinha, é provável que Shanks ficasse desapontado com a escolha do seu amigo. Shanks sempre encorajou Luffy a seguir seu próprio caminho e lutar por seus sonhos, mas se tornar um marinheiro significaria abandonar seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Por outro lado, Shanks também é um homem que valoriza a honra e a justiça, e poderia entender por que Luffy decidiu se juntar à marinha. Ele pode não concordar com a escolha de Luffy, mas ainda o apoiaria como amigo e tentaria ajudá-lo de alguma forma caso precisasse. Em resumo, a decisão de Luffy de se tornar um fuzileiro naval teria um impacto significativo em sua reputação, nas relações entre os piratas e fuzileiros navais e na dinâmica geral no mundo de One Piece, e como isso afetaria seu relacionamento com seus amigos do Chapéu de Palha. A decisão de Luffy de se tornar um fuzileiro naval certamente teria um grande impacto em seus amigos do Chapéu de Palha. Alguns de seus amigos poderiam ficar chateados ou confusos com a decisão de Luffy, enquanto outros poderiam apoiá-lo. Por exemplo, Zoro é um espadachim de espírito livre e poderia ter dificuldade em entender por que Luffy iria se juntar aos fuzileiros navais, que é uma organização do governo mundial. Nami, por outro lado, poderia se preocupar com a segurança de Luffy e com o que poderia acontecer com ele como fuzileiro naval. No entanto, Sanji poderia apoiar a decisão de Luffy, já que ele tem um senso de justiça forte e acredita na importância de lutar pelo que é certo. O Sop também poderia apoiar Luffy, já que ele admira a coragem de Luffy e seu desejo de proteger seus amigos e o mundo. A decisão de Luffy de se tornar um fuzileiro naval certamente afetaria os relacionamentos entre ele e seus amigos do Chapéu de Palha, que poderia levar a conflitos ou desentendimentos entre eles. Agora vamos simular como tudo isso aconteceria. Bom, depois de pensar muito sobre o que poderia fazer, Luffy finalmente decide seguir os passos de seu avô e se tornar um fuzileiro naval. Ele explica sua decisão para seus amigos do Chapéu de Palha, que ficam inicialmente chocados, mas eventualmente entende a sua escolha. Luffy se inscreve na academia da marinha e começa sua formação, impressionando seus superiores com sua força física e mental, bem como sua determinação. Ele se destaca em sua classe e recebe várias promoções, subindo rapidamente de patente. Luffy é designado para várias missões importantes, incluindo a captura de alguns piratas mais perigosos do mundo. Sua habilidade em combate é notável, e ele se torna um dos fuzileiros mais respeitados e temidos. Mas com o tempo, Luffy começa a questionar as políticas da marinha e a forma como eles lidam com os piratas. Ele se torna cada vez mais preocupado com a justiça e a igualdade social, e começou a lutar pelos direitos dos inocentes que são prejudicados pelas ações da marinha. Sua posição na marinha é colocada em risco várias vezes, quando ele se recusa a seguir as ordens injustas e se envolve em conflitos com seus superiores da marinha. No entanto, sua coragem e integridade são notáveis, e ele ganhou o respeito de muitos outros fuzileiros. No final, Luffy se torna um agente duplo, trabalhando tanto para a marinha quanto para seus amigos piratas. Ele usa sua posição para ajudar a proteger os inocentes e trabalhar para um mundo mais justo e equilibrado. Embora sua escolha tenha sido controversa, Luffy se tornou um herói para muitos, lutando pelo que acredita ser certo, independentemente de sua posição. Esse vídeo foi bem divertido de fazer. Se você gostou do tema, já deixa o seu like abaixo e recomende para um amigo, beleza? Eu vou ficando por aqui.